Bom dia a todos. É com prazer que renovamos nossas forças para o labute de um novo dia, um dia de domingo, onde podemos adorar a Deus, com o povo de Deus e pregar a palavra dele. Nesta manhã é meu intuito pregar em Efésios 2:10. Hoje à noite eu vou pregar, como é uma mensagem mais evangelística, eu vou pregar em Efésios 2:9. Então, mas procurarei fazer todo o possível na exposição desta passagem para que vocês entendam o texto. O tema é salvos para as boas obras. Eu vou ler o texto agora. Eu quero convidar você para o capítulo 2, abrir, e quero que você que ama a palavra de Deus, né, que está atento às Escrituras, fiquem observando, porque nós temos que ligar, fazer conexão, Bíblia com Bíblia. É só assim que a gente vai entender as Escrituras Sagradas. Do contrário, a gente não entende. Tá? Então, cuidemos para que você não pense que o pastor está torcendo a palavra de Deus, né? Vamos procurar sempre ser zelosos naquilo que é a palavra de Deus, para deixar Deus falar. E Ele fala no texto e no seu contexto. Ok? Diz o texto aqui, vocês conhecem o versículo anterior, mas o versículo 10 diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pedimos, Senhor, que nesta manhã, Tua palavra tão bela, tão poderosa, tão gloriosa e nela mesma, que tenha um efeito em cada coração dos crentes, para examinar suas vidas e até aquelas pessoas cujas vidas não estão produzindo boas obras, conforme a Tua palavra diz, para que Deus, todos no temor de Deus, possam examinar sua fé, à luz da verdade que nos foi revelada. Dá-me Tua graça também, para expor Tua palavra com poder, sabedoria, graça e compaixão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Salvos para as boas obras. Eu gostaria de trazer esse texto aqui. Eu estou dando em parte frases no Facebook para os leitores, mas hoje eu estarei trazendo a mensagem e passando para vocês a gravação completa disto. Salvos para as boas obras. Notem bem, eu não estou pregando aqui salvos pelas boas obras, porque todos os crentes fiéis, bíblicos, achegados à doutrina da cruz, sabem que a salvação não é pelas obras. Nós vemos isso no versículo anterior, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o texto em si, com o contexto, é suficiente para mostrar o que significa os salvos para as boas obras. Ok, antes de entrar no texto em si, para a exposição desse texto, eu quero explicar 4 coisas importantes que entram como introdução desse assunto, tá? Primeiro, é que a graça, ela não desativa o crente, ela ativa. É vida, aí não morte. Morte é o que a morte faz, ela desativa. O que a vida faz, ativa. Isso todo sabe, né?
Quem está morto está inativo, quem está vivo está ativo. Então, a graça não desativa. Então, você vai contra aquele negócio, eu aceitei Jesus e vivo de qualquer forma e vou para o céu. Então, se não tem as obras que mostram que temos vida em nós, então significa que não é obra da graça, que não começou na sua vida com a obra de Deus. Então, cuidemos com essa salvação barata, exposta aí para todo mundo, de que você é salvo porque fez uma decisão, mas a vida ignora a vida que é em Cristo, não tem demonstração disso. Outro detalhe que vem em segundo lugar aqui, é que devemos fazer diferença entre as obras em Adão e as obras em Cristo. Vendo? Na Bíblia, a raça humana é dividida em dois grupos: em Adão e em Cristo. Lembra, em 1 Coríntios, Paulo fala do primeiro Adão. Se tem o primeiro, porque tem o segundo. O primeiro Adão é nosso pai lá no Éden, nascidos nele, no primeiro nascimento. Tá? Então, a primeira criação foi em Adão. A segunda criação é em Cristo. Tá? Então, temos que fazer essa diferença. As obras feitas em Adão e as obras feitas em Cristo. Em Adão, elas não têm qualquer valor para Deus. Não tem. Qualquer coisa bonita, linda, religiosa, educada, refinada, feita no velho homem, não tem qualquer valor para Deus. Você pode ser a melhor pessoa, trabalhadora, cuida bem das coisas, honestos, nada disso tem qualquer valor para Deus, porque são obras e não boas obras. Veja a diferença: obras e boas obras. Boas obras, nós colocamos o adjetivo ali, aquelas obras que aos olhos de Deus são boas obras. Em Adão não são. Ok, vamos adiante. Em terceiro lugar, salvação que não resulta no viver que evidencie boas obras, não é salvação bíblica. Não é. Porque nós fomos salvos para as boas obras. Resultam em boas obras. A não ser que a pessoa, por exemplo, não é salvo, não demora muito, que ela vai para o céu, como o caso do ladrão na cruz. As boas obras dele começaram na conversão dele, foi a Cristo. Isso é boas obras, porque está tratando de coisas feitas por Deus, na graça dele, na pessoa. Mas se aquele moço vivesse mais aqui, fosse livre da cruz, da morte naquele momento, ele voltaria para a sociedade e praticaria boas obras. A gente vê isso na vida de Zaqueu, porque quando ele foi salvo, imediatamente os sinais de boas obras apareceram na vida dele. Um novo homem em Cristo. Então, queridos, pelas obras evidenciamos ou revelamos se estamos em Cristo ou em Adão. Veja bem, lembra que Deus julgará os homens pelas obras dele. Então, se suas obras são em Cristo, virá o julgamento no tribunal de Cristo, não para salvação, mas para galardão. Agora, suas obras, eu até preguei sobre isso no domingo passado à noite, sobre o livro da vida, porque abrirão os livros e mostrarão as obras. Então, se suas obras forem somente obras feitas na carne, do velho homem, feito para aqui, para o mundo mesmo, para adornar, embelezar este mundo, então é óbvio que suas obras são apenas obras. Elas não são contadas como boas obras.
Vamos então adiante. Em quarto e último lugar nessa introdução, eu posso afirmar que o povo de Deus, os crentes em Cristo, eles estão no mundo para exibir os traços dados pela graça de nova criação. Em outra linguagem nós diríamos novas criaturas, mas a tradução correta é nova criação. Porque Deus está fazendo uma nova criação em Cristo. Então, eis a razão desse impressionante versículo 10. Porque somos feitura dele. Então a gente decora o versículo 9, nós gostamos daquele, né? Mas nós esquecemos do versículo 10. Facilmente colocamos lá na sala de nossa casa, lá na cozinha ou em outro lugar, para decorar o versículo 9. Mas o versículo 10 nós ignoramos. Mas ele é profundo, precioso, momentoso, porque é para o momento. Nós precisamos saber desses detalhes. Chamo então a sua atenção para o que esse versículo 10 nos proporciona nesta mensagem. A primeira lição que ela desponta aqui é que o povo de Deus é o povo salvo, é obra da graça. Não de minha igreja, nem de outra igreja, nem daquela outra denominação nova que surgiu, nada disto. Nós não fazemos nada no tocante a aquilo que só Deus pode fazer. É obra da graça. Você vê um crente, você vê ali uma obra de arte da graça. Ajunta com os outros crentes. Pegue todos os crentes do Brasil, todos os verdadeiros crentes. Coloque juntos. Pegue todos os crentes do mundo inteiro. Coloque juntos, eles compõem a obra da graça. Então é isso aí, queridos irmãos. Vamos então aos detalhes disso. Em primeiro lugar, é que na obra da graça não existe algo mais encantador. Não é para o mundo. O mundo não interessa por isso. O mundo não quer, vamos dizer assim, fazer uma pesquisa sobre os crentes, tirar fotografias sobre esta obra da graça. O mundo não interessa. O mundo interessa pelo mundo, pelos seus costumes, suas obras inúteis, seus programas, né? Político, esportivo e outros detalhes que fazem do mundo o mundo. Mas a igreja, o mundo não se ocupa com isso. Não tem nada na faculdade sobre a igreja. Tem nada. Nem nas escolas. Tem numa escola, sim, quando a escola tem princípios cristãos. Então, haverá aulas sobre isto. Então, pessoas admiram a criação. Podemos admirar a criação. A beleza do sol, da lua, das estrelas. Essas coisas todas. Mas a igreja não. A igreja é obra da arte da graça de Deus. E só Deus e até os anjos admiram. Eles se impressionam. Conforme vemos em 1 Pedro capítulo 1. Os anjos sentem profunda admiração pela igreja. Porque é algo que é inaudito, inexplicável tem entre eles. Mas voltemos ao mundo, porque nós estamos tratando aqui de criados. Então, criados para as boas obras, trata de criação, não é? Então, na Bíblia tem duas criações. Tem a primeira criação e a segunda criação. Veja bem, eu estou tentando unir uma coisa com outra. Na primeira criação, o que nós aprendemos? Que toda aquela criação
é marcada para o fogo. Entrou o pecado ali. Eu até tenho explicado isso muito aqui à igreja. João capítulo 5. Quando Jesus foi censurado pelos judeus, porque ele havia curado um homem no dia de sábado. Então Jesus, ao invés de pegar a lei de Moisés, ele foi para Gênesis capítulo 3, capítulo 1. Quando ele fez a criação em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Está vendo? Então, os judeus ignoram esse fato, de que Deus descansou, descansou. Mas olha o que Jesus diz em João capítulo 5, 18. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, cancelou descanso. Não tem descanso. A entrada do pecado destruiu tudo, toda a primeira criação. Entrou o que Deus não criou. Deus não criou o pecado, nem tampouco a morte. Então o pecado e o seu resultado, a morte, entraram ali para estragar tudo. Então, como Deus vê a raça caída em Adão? Ele não vê, opa, que mundo bonito. Olha os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, a Argentina, qualquer nação do mundo. Olha que coisa bela. Deus não olha a criação caída em Adão conforme Nabucodonosor olhou Babilônia. Olha que linda cidade que eu construí com meu poder. Não. Deus está vendo que o pecado e a morte entraram e destruiu tudo. Então, meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Então, o que Deus está formando agora? Uma nova criação. É isso que diz 1 Coríntios, através de Paulo ali. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Veja bem, que na primeira, Deus lidou com tudo. Com os astros, com os animais, com as plantas. Agora Ele lida com homens. Está vendo aqui? O alvo de Deus na nova criação é lidar com seres caídos em Adão. Então nós temos isso aqui, queridos. O mundo é a mais alta expressão do que o pecado produziu. Se você olhar o mundo, a beleza do mundo, a formosura, a organização deste mundo desde cair até o fim, você vai ver o mundo agora, especialmente agora, com a tecnologia, com o avanço da ciência, novas descobertas, comunicação incrível. Parece que o homem está se aperfeiçoando. Não. O mundo é exatamente a mais alta expressão dos pensamentos do diabo. O que o mundo pode produzir. Vamos mais adiante. Eu digo mais, acrescentando isto, é que em Adão nós revelamos o quê? O que nós podemos revelar em Adão? A sujeira do pecado. Não temos nada para Deus. Alguns confiam nas suas obras, na sua religiosidade, na sua moral, sua competência. Não tem nada para Deus. Tudo ali foi manchado pelo pecado e pela morte. Não tem nada para Deus. Você pode pegar seus filhos, fazer deles pessoas religiosas, educá-los numa igreja, mas se não forem salvos, eles são as mais altas expressões do pecado que o pecado pode produzir. Nenhuma religião pode fazer isso. A igreja batista, eu sou batista, mas a igreja batista ou de qualquer denominação pode produzir grandes coisas, mas se não for obra da graça de Deus em Cristo, é tudo obra da carne, não tem valor nenhum.
para Deus. Veja bem, queridos, Deus também há de destruir tudo isto. Tudo que fora manchado, tocado pelo pecado e consequentemente pela morte, será destruído pelo fogo. 2 Pedro, ele fala sobre isso. Será destruído pelo fogo. Capítulo 3, 2 Pedro. E aí, o que é que nós vamos fazer? Deus vai melhorar este mundo? Não. Não se melhora coisas corrompidas, porque o que é corrupção vai corromper mais ainda. Você não melhora uma batatinha podre. Está começando a apodrecer ali, ela vai apodrecer as outras coisas. Você não tem como melhorar. A entrada do pecado só produziu corrupção e morte. Então não esqueçamos desses detalhes. Eu estou primeiramente, lançando a base de doutrina, queridos irmãos. Para lançando esse fundamento, é que nós entenderemos como viver. Sem o fundamento, o crente não vive. Outro detalhe aqui, em Cristo, agora passando para o outro lado, o povo de Deus é a gloriosa obra de arte de Deus. Homens e mulheres perdoados, feitos justos, santos, filhos de Deus, amados. Agora você me pergunta, pastor, o senhor não está saindo do texto, não? Não, eu estou no texto. Vocês estão em Efésios capítulo 2, versículo 10? Porque diz ali, somos o quê? Feitura. Olha a palavra feitura. No grego, esta palavra é a mesma palavra de onde vem o nosso vocábulo poema. Agora, o que é um poema? Poema é algo do coração. Se eu faço um poema para minha esposa, é algo do meu coração para ela. Você vê isso em Salmo 45, aquele poema do crente para Cristo. O cantor nosso está cheio de poemas feitos por homens e mulheres de Deus que amaram Cristo e morreram. Poemas da redenção, poemas de santidade, poemas de ambições espirituais, poemas demonstrando a glória de Cristo. Sabe por quê? Porque a igreja, a nova criação em Cristo, é o poema ou a mais alta expressão dos pensamentos e dos afetos de Deus em Cristo. Nós estamos lidando com a expressão em Cristo. Isso não é coisa de somena importância. Cristo é a maravilha de Deus, o Pai. Este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. E então, os que foram colocados nele, os crentes em Cristo, eu vejo aqueles que chamam crentes hoje, nem se interessa por isso, vive atrás do mundo. Parece que a ambição do mundo é a coisa mais linda para eles, parece que gostam disso aqui, parece que desejam um mundo melhor e curtir a vida aqui. Não é isso em Cristo. Nós amamos Jesus e queremos dar essa demonstração de que nossos pensamentos e sentimentos estão completamente ligados a Ele. Temos que aprender, temos que batalhar, mas isso faz parte da vida cristã. Outro detalhe, queridos irmãos, é que a criação, a primeira criação, é apenas a caixa de papelão, onde Deus colocou sua joia preciosa. Deus está usando a primeira criação como um objeto que vai acabar, mas Deus está formatando, ou Deus está formando
a sua nova criação embutida na antiga criação. Vamos ilustrar. Aí está aquele pedreiro, ele quer construir uma casa e tem que fazer pilares. O que é que ele vai fazer? Ele precisa fazer, vamos dizer assim, um molde de madeira para colocar o concreto, a ferragem e o concreto dentro. Então, você não vê, a madeira vai ficar ali o resto da vida. Não. Foi colocado apenas temporariamente, para que o concreto armado ali, quando ficar sólido e pronto, então é ele que vai despontar. Está vendo? Então a madeira é tirada, ela é descartada. Então é como se fosse um papelão, né? Quando você dá um presente para alguém, numa caixa de papelão, por exemplo, a pessoa abre, ela fica, puxa, que bonito papelão aí, bem embrulhado, mas ela tira tudo ali, ignora depois o papelão por causa do presente. Não é verdade? É assim que Deus faz com a nova criação. Ele está usando o material da velha criação para depois descartá-la e apresentar a nova criação. É isso que ele faz, por exemplo, com o nosso corpo mortal. Isso aqui é apenas casca de ovo. Né? Eu gosto de cedo cozinhar ovo e colocar e comer aquilo, né? Eu tiro a casca, não serve para mim. Pode até servir, que diz que tem muito cálcio, né? Mas eu ignoro aquilo. A velha criação não tem cálcio para Deus, não tem nenhum valor para Deus, a não ser em servir para o preparo, para a apresentação desse povo de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, eis aí o trabalho de Deus. Vamos para o próximo detalhezinho que tem nesse primeiro ponto. É o seguinte, é que fomos criados em Cristo. Está vendo agora a diferença? Eu estou indo devagar aqui, porque ao dar doutrina eu sei que muitos se perdem, porque muitos gostam que ele fica falando de coisas bonitas. Olha que mensagem maravilhosa. Me espera um pouquinho. Eu quero que vocês considerem o fato que nós estamos lidando com doutrinas. O alicerce da nossa vida é doutrina. Ele tem que ser implantado em nossos corações. Nós não vamos entender nada. Então, criados em Cristo Jesus. Lembra a primeira criação? Em Adão. Olha o resultado. E agora em Cristo. Olha o resultado também. Em Adão, pecado e morte. Em Cristo, vida. Para sempre. Justiça nele. Santidade nele. Glória nele. Tudo em Cristo, irmãos. E é isso que os crentes do Brasil precisam entender. São poucos os que entendem isso. A nossa vida diária depende dessas coisas. Senão não vamos procurar novidades. E ao procurar novidades, o mundo vai dar através de falsos mestres. Vamos lá. Eu vou então para esses detalhes, tentando firmar esses fatos na vida de vocês. Cristo destruiu, nota, eu estou falando em Cristo, e o que foi que ele fez? Cristo destruiu na cruz todo o horror e feiura trazidos pelo pecado. Ele destruiu tudo. Na cruz, o segundo Adão pegou todo o horror do pecado nele, todo o horror da morte nele. Ele não precisou de ajuda, ele não precisou de braço de ninguém, foi só o braço dele. Nós vemos Isaías, o braço do Senhor, sozinho na cruz. Ele golpeou
ou ele foi golpeado. Foi na cruz que Deus consumou sua ira no Filho. Por quê? Estava nele todo o horror, desgraça do pecado, do povo salvo, do povo eleito de Deus, estava ali na cruz, no Filho. Então aquela chama da ira de Deus, aquela fulminante tocha, veio diretamente da fúria, da cólera de Deus sobre o Filho ali na cruz. Nós temos exemplo disso no Velho Testamento. Quando o cordeiro foi pegado, um bezerro, por assim dizer, para ser levado para sacrifício. Vocês lembram da história em Êxodo capítulo 12? Quando o pai, na família judaica, pegou um cordeiro, imolou o cordeiro, tirou o sangue, para passar na porta, nos 3 lugares ali na porta, do lado de fora. Depois levou o cordeiro para dentro, assou aquele cordeiro e comeu. Então os detalhes do cordeiro aparecem no capítulo 12. Cabeça, ali essa chamada entranhas, as pernas dele, tudo dizendo alguma coisa com respeito a Cristo. Nós aprendemos disso. Então foi na cruz. Se nós não olharmos para aquilo que Moisés falou e olharmos para a cruz, peguemos aquilo, porque ele projeta uma luz imediata para a cruz. Veja, 2000 anos antes, Moisés fez com que aquele raio de glória, naquela ilustração, naquele tipo ali, fosse lançada para frente. E os crentes podem entender isso. Eles têm como olhar para o Cordeiro. Foi ali sozinho que o meu Senhor sofreu o castigo pelos meus horríveis e nojentos, miseráveis pecados. Então tudo que era condenado e amaldiçoado pela lei, Cristo sofreu sobre si. Vendo? E agora nós vamos para o que eu chamo a parte final, a parte prática. Vocês perceberam? Eu gastei um pouco mais de meia hora para tratar dessa primeira parte. Eu não ia lançar para vocês as coisas práticas da vida cristã sem um fundamento. Não adianta. Só resulta em casa que vai cair. É como construir uma casa em cima de areia. Não tem fundamento. Então, sem fundamento, sem a base sólida das doutrinas da graça, nenhum crente vive e nenhuma igreja sobrevive às pressões terríveis deste mundo. Não consegue. Sempre estaremos atrás de novidades. Usando outra ilustração, as doutrinas são como o cálcio, o ferro, o potássio, as vitaminas, tudo que um corpo precisa para viver. Sem as doutrinas, é como se nós estivéssemos comendo arroz puro. Só. Nada mais. Depois o corpo sofre. Vamos adiante. Agora chegamos à atuação da graça no viver desse povo. Diz o que o texto? Para as boas obras. Vendo aqui? Eu intensifico aqui o fato que Deus coloca o adjetivo, boas obras. A primeira lição é que as boas obras refletem a glória de Deus. As obras refletem as obras do homem. As boas obras refletem a glória de Deus. Por quê?
Deus só tem prazer naquilo que Ele faz. Só. Não tem nada que procede fora de Deus que agrade a Deus. Não tem nada. Perfeição só vem dEle. Tudo é dEle. Então, obras sem isso não resolvem. Eu vejo muitos homens aí e mulheres tentando fazer o máximo para Deus. Obras. Se não for a obra da graça de Deus na vida, então não agrada a Deus. Porque tem que refletir a glória dEle, tem que brilhar a glória dEle. Deus é glorificado em tudo, seu nome está no povo dEle. A sua honra, sua grandeza, para ser tudo isso exposto perante o mundo, está nas obras da graça dEle na vida do povo dEle. Então elas devem refletir a glória de Deus. Todo o trabalho de um pastor, de um crente dentro da igreja, na casa, em qualquer lugar, se for para a glória da pessoa, aquilo ali é desmantelado, é queimado como se queima madeira, não aguenta o fogo. Então Deus sempre está colocando os crentes em provação para que brilhe o ouro da glória de Cristo na vida deles. Porque não desmancha o ouro. O ouro, quanto mais no fogo vai, ele mais puro fica. E aí está a obra de Deus no crente. Você vê isso nos apóstolos, para que Cristo seja glorificado, para que Deus seja glorificado em Cristo. Então, para que Cristo seja glorificado através da igreja. Outro detalhe, elas também, as boas obras, elas refletem milagres. O que é isso? Elas não vêm e nem podem ser produzidas por homem nenhum. Nenhum. Tá? Porque são boas obras. É Deus operando no crente e através do crente. Caso contrário, são obras da carne. Eu não estou falando aqui atividades meramente dentro da igreja, em toda a arte da vida do crente. No trabalho, na casa, na escola, em qualquer lugar onde ele estiver. Ou é Deus operando nele, ou não é. Notamos isso na vida de José. Eu pergunto aqui, quem poderia fazer com que um jovem, novo, longe dos pais, dos irmãos dele, distante, vivendo como escravo na casa de um homem, faria o que José fez? Ninguém. José era um homem comum como qualquer outro, sujeito aos mais fortes desejos sexuais. Facilmente ele deitaria com a mulher de Potifar. Facilmente. Mas notem, a Bíblia responde no Salmo 115, que a palavra de Deus foi como uma prisão para José. Prendeu José. Preparou José para ser o governador. E então, maduro na posição de governador, José transmitiu a glória de Deus. Não fui eu, foi Deus que fez através de mim. Isso é boas obras. Vamos adiante. Um outro detalhe é que as boas obras refletem traços de amor, de justiça e santidade. As obras farão isso. Vamos lá. Eu vou colocar primeiro aqui traços de justiça, porque vem em primeiro lugar. Veja bem, quando as obras são boas obras, elas refletem justiça. Mas que justiça? A justiça perfeita de Deus. Nas boas obras, Deus é servido. Eu dou a Deus o que é dele. Está vendo aqui?
quando não são boas obras, eu interesso mais por meus desejos. Eu estou mais interessado em mim ou nas pessoas. Veja, quando são boas obras, eu procuro demonstrar que Deus é importante, é glorioso, tudo é dele. O resto, ele fará. Então, quando eu omito o culto a Deus no dia do Senhor, fico em minha casa, ou vou passear, ou vou encontrar com alguém que eu marquei encontro ignorando Deus, significa que aquelas obras não são boas obras. Eu devo dar a Deus o que é de Deus. Em tudo que eu faço, é justiça. Dá a Deus o louvor, a glória, a honra que pertence a Ele. Aí então, as outras coisas são encaixadas em seus devidos lugares. Eu não tenho tempo. Eu não pude, estou trabalhando. Você está roubando de Deus o que é de Deus. Outro detalhe. Vem amor. O que é amor bíblico? É o amor de Deus em nós. Isso é boas obras. Quando eu digo que eu amo as pessoas, mas eu não amo a Deus, então eu não posso amar as pessoas. A Bíblia manda amar, não manda sentir amor, manda fazer. Eu só posso amar as pessoas se eu amar meu Deus. Caso contrário, eu estou aborrecendo as pessoas. Outro detalhe é justiça e santidade, santidade de vida. Quando brilha a glória de Deus, refletirá uma vida pura e santa, odiando o pecado, amando a justiça. Isso é santidade de vida. Na realidade, eu defino santidade como justiça na prática. Outro detalhe, muitíssimo importante. Peguem, irmãos, pasmem com isto. As boas obras, elas deparam com resistência natural. Você, crente, não será bem-vindo com as boas obras. Quando Mardoqueu, no livro de Esther, descobriu que 2 homens tramavam contra a vida do rei e mandou avisar que foram pegos 2 e foram mortos por causa disso, não veio recompensa para Mardoqueu. Ficou registrado. Foi só na hora H, no momento certo, que Deus veio a intervir. Veja, então nenhuma pessoa do mundo vai receber com satisfação as suas boas obras. Elas não agradam ao mundo, agradam só a Deus. Brilhe as boas obras, irmão, porque mais tarde elas servirão. Chega um momento que Deus utiliza as obras suas para abençoar o mundo. É assim que acontece. Não pensem que agradando as pessoas, tratando-as como se elas fossem crentes, você vai estar ajudando. Não, você está prejudicando. Trata das obras de Deus na sua palavra, engrandece ao Senhor, que as coisas vão se colocando em seu devido lugar. Nós não arrumamos o mundo desgovernado, colocando as coisas de qualquer jeito. Deixa o trabalho de Deus através de vocês. Outro detalhe, as boas obras, incrível, produzem o bem-estar que a humanidade precisa. Então você quer o bem do mundo? Coloque as boas obras em ação. Coloque. Ame o Senhor, odeie o pecado. Ame o Senhor, santifique sua vida. Deixe que as pessoas falem mal de você porque você ama o Senhor. Jesus disse que o mundo vai nos odiar porque o mundo odeia Cristo. Então, querido, quer ser bênção no mundo? Coloque a vida em ordem.
o lar em ordem com Deus, a vida cristã na igreja, obediência à palavra de Deus, e você vai ver que o mundo começa a sentir as bênçãos de Deus no mundo. Eu vejo crentes trabalhando contra a família. Eles dizem que ama, mas não ama. Prejudica os filhos, não ensina os filhos o caminho do Senhor, não levam na igreja e querem o quê? Eu vejo os crentes hoje mais iludidos pelo mundo do que juntos com o grupo de santos de Deus, trabalhando, lutando em oração pela causa de Deus. Então, como quer o bem do mundo? Eu vejo falando da volta de Cristo. Cristo não voltou ainda. É a hora do anticristo. Espera, anticristo não surgiu. Nós estamos aqui, nós estamos no mundo. Então nossa atividade agora é olhar qual é o nosso serviço, não ficar olhando para cima. Outro detalhe, as boas obras recusam galardão terrestre. Nós não queremos isto. Não queremos o dinheiro da sorte deste mundo tão procurado pelos que amam fortuna, atrás de loteria, de sorte, dessas coisas. Nós não queremos isto. Nós temos um Deus que nos sustenta através de um trabalho, lutas, meus irmãos. Não precisamos sacrificar coisas importantes por causa daquilo que é passageiro. Coloquemos a vida em ordem diante de Deus. Aquilo que que eu vejo crentes procurando hoje, o mundo, o sustento do mundo, mais dinheiro, eu quero passear, eu quero comprar carro, eu quero uma vida melhor, espera um pouquinho, você está sacrificando o excelente por causa daquilo que é bom, você está sacrificando. Deus lhe deixou sem comer desde o seu nascimento até agora? Faltou o pão de cada dia? Faltou o arroz e o feijão para você? Não faltou. Por isso que você está vivo até agora. E esse Deus que prometeu cuidar de nós, Ele vai cuidar até o fim. Se você está trabalhando para ganhar mais e não está sacrificando o que é excelente, aleluia, vem de Deus. Outro detalhe é que as boas obras, elas vão refletir o que será a glória na eternidade. Deus está apresentando ao mundo através da igreja, dos crentes, o que será no céu, o que será na glória eterna. Nós estamos fazendo brilhar o ouro lá do celestial, o que terá na Nova Jerusalém, as pérolas, as joias, as ruas de ouro, a grandeza do corpo que nós teremos. Todas essas coisas aqui, irmãos, refletem nas boas obras. Nós estamos dizendo ao mundo que lá é excelente. A excelência, vem lá. Mesmo que eu tenha tudo aqui, eu vou morrer. Nós vamos deixar tudo isso. Não tem uma coisa sequer que você tanto ama aqui que irá levar consigo. Então, cuidem, porque as suas obras estão demonstrando se você pertence a Deus ou não. Então, o que temos que fazer? Banir toda a obra da carne. Banir. Lutar contra as forças tremendas da carne. Nossos dias hoje estão contando favoravelmente com as manipulações do diabo. O mundo chega para nós, o mundo chega lá dentro do nosso quarto, chega lá na televisão, na sala, o mundo chega no dia de domingo,
Tá? Os homens aí trabalhando duro para ganhar dinheiro, viver uma vida pensando no estômago, tá? E pensando no mundo melhor, curtindo este mundo. O mundo hoje é assim. Satanás enfeitou de tal maneira que as pessoas têm amado muito. A prosperidade é a palavra-chave do mundo de hoje. Devemos mostrar pelo juízo dos ímpios, que nada deste mundo serve para Deus. Ímpios e ímpios estão morrendo em seus pecados agora. O que adiantou? Ganhar o mundo inteiro e perder suas almas. Então vamos para terminar agora, a parte final. A origem das boas obras. Aonde, pastor? Volta para o versículo 10. Eu falei para vocês firmarem os olhos no texto. As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Eu estou com o texto corrigido aqui, a revista corrigida, e não tem de antemão. Mas a palavra de antemão é importante porque não está no texto original. E agora, diz aí, veja bem, que essas boas obras, elas foram preparadas quando? De antemão. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu sei que agora eu encontrarei obstinação para o lado de algumas pessoas, mas eu não importo. Eu creio na doutrina da predestinação e vou expor aqui conforme eu creio. E tenho base bíblica para isto, pela graça de Deus. Tudo que temos aqui no final do versículo 10, explica o quê? Predestinação. Então vamos lá. Tudo foi programado no plano que tudo acontecerá como o Pai quer. Nós estamos no mundo fazendo não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Em tudo. Desde a nossa salvação foi a vontade de Deus, não foi a nossa. Aquele que faz a vontade daquele do Pai que está no céu. É a vontade dele. E assim é predestinação. Veja bem, a diferença. Eleição é uma coisa e predestinação é outra. Na eleição, Deus nos escolheu um dia em Cristo para sermos salvos, santos nele. Na predestinação, Deus programou para os eleitos como seria a vida deles aqui, para a glória de Deus, para que eles se tornassem a imagem de Cristo. Então, na eleição, os planos eternos de Deus, Ele nos elegeu. Na predestinação é a vida diária, contando desde o nascimento até a morte, tudo programado para que fôssemos semelhantes a Cristo. Veja bem, as boas obras funcionam de tal maneira que nossos atos retornem em benefícios eternos. Veja bem, tudo que é feito e chamado de boas obras aqui, elas vão trazer um impacto tremendo para a eternidade. Por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está trabalhando aqui, meu irmão, para o meu bem e para o seu bem. Não os nossos pecados. Deus não incluiu o pecado nosso para usarmos para o nosso bem. Os nossos pecados foram tratados em Cristo na cruz. Foram fulminados nele. Eu estou tratando de tudo que é normal na vida. Tudo que a criação anterior faz agora. Até o diabo e os demônios estão trabalhando para o bem daquele que ama a Deus. Tudo que Deus fez, não se contente com o mundo,
O mundo está dizendo, eu não quero ser isto. As mulheres estão dizendo, não quero ser mulher, eu quero ser homem. Os homens estão falando o contrário, eu não quero ser homem, eu quero ser mulher. O mundo está lutando assim, está dizendo, não aceito isso. Mas os crentes não, todas as coisas cooperam. Foi o que Deus fez. A cor sua, a altura, o cabelo seu, o seu sexo, homem ou mulher, se é pobre ou rico, todas as coisas cooperam para o bem. Tem santos de Deus passando provação, tem santos de Deus sofrendo o que nunca sofremos. Deus fez errado as coisas? Não. Preparados de antemão, foi tudo preparado de antemão por Deus. Está vendo o que Ele fez? Para o nosso bem eterno. Glória a Ele. Tomemos a cruz, cumpramos nossos deveres, como pai, como mãe, como esposa, como marido, como empregado. Glorifiquemos a Deus. Deus não nos tira das coisas normais da vida. Ele quer que andemos ali, com o pé no chão, até aquele momento que Ele vai nos chamar. Isso é predestinação. Tudo foi preparado. Até onde eu nasceria, quem seriam meus pais, o ano que eu nasceria, quando eu vou morrer, tudo está contado dentro dos planos eternos, tudo preparado de antemão, para que andássemos, nota o verbo aí, para que andássemos nisso. Então, veja bem, as atividades da carne, Deus as usará como disciplina para nos impulsionar a tomar o rumo das boas obras. Então, o que eu quero dizer aqui é que às vezes tropeçamos, mas Deus nos disciplinará e dirá, toma o caminho certo. Não é assim que um pai faz com o filho? Um pai que ama, uma mãe que ama? Você está errado, vamos, pegue o seu rumo, age como homem, como mulher. Nós não queremos os embaraços do mundo para nós. O mundo está gritando ao redor da igreja, não aceite, não aceite, não aceite. Isso é vozerio diabólico do mundo. Os crentes não, nós estamos caminhando, irmãos. Então Deus nos pega pela orelha de vez em quando, nos pega, dá umas varadas boas para a gente andar. Disciplina. E muitas vezes Ele nos tira a vida. Ele faz isso. Também, queridos, as boas obras nem sempre terão o aval daqueles que nos cercam. Nem sempre teremos o apoio das nossas boas obras, mas elas refletem a glória de Deus. Daniel posicionou no palácio, ali, no meio daquelas imundícies da Babilônia. Não, eu continuarei orando a Deus 3 vezes por dia. Não importa se vierem os leões para me engolir, a ressurreição virá. Está vendo? Então, nem sempre contaremos com o apoio. Às vezes sim, quando Deus toca em corações de incrédulos, eles apoiam as obras dos crentes, mas nem sempre. Pode bem ser que Deus soltará, abrirá as jaulas deste mundo e soltará as bestas feras contra nós. Ok? As boas obras, queridos irmãos, para ir completando aqui, elas são de Deus. Elas são depositadas para a ocasião certa. Eu tenho em casa uma maleta de ferramenta. Não todo dia que eu uso, mas quando eu preciso, eu pego aquela chave de fenda, eu pego outra ferramenta, porque ela vai ser útil.
Deus está preparando os santos para a ocasião certa. Deus está nos amadurecendo para sermos usados por nós, por Ele aqui. E é isso que nós devemos estar preparados para toda boa obra, toda ocasião certa. Ferramentas de Deus. Então, quando nós nos entregamos para agradar os outros, então Deus vai nos deixar curtir o orgulho nosso. E eu termino. Os ímpios não nos premiarão. Nós não vamos ser, vamos dizer assim, não vamos receber prêmios desta vida por causa disso. Os ímpios premiam os ímpios. Mas as boas obras, elas ficarão para serem reveladas na glória. Muitos santos de Deus partiram, desconhecidos pelo mundo. Muitos nem apareceram, milhares de crentes nem apareceram. Trabalharam por detrás do pano. Muitos santos de Deus. Muitos serviram a Cristo. Muitos serviram os apóstolos. Muitos serviram missionários. Muitos trabalharam ali de forma não aparente dentro da igreja. Muitos santos de Deus contribuíram, sem falar com ninguém. Muitos santos de Deus oraram. Muitos foram os piedosos santos de Deus que trabalharam ocultamente, nem falaram, morreram. Eles ficaram escondidos, não tem nada para eles. Tem na eternidade. Deus vai mostrar na glória eterna o que eles serão. Essa é a maravilha das boas obras. Maravilha das maravilhas. E você, meu amigo, que não é salvo, como você vai produzir boas obras? Você pode produzir obras. Você pode entrar numa igreja, pode cantar, pode pular como estão pulando dentro das igrejas, pode dançar como dançam dentro das igrejas, sem nada ser de Deus. Não são boas obras. As boas obras glorificam a Deus. Você precisa se converter a Cristo de todo o seu coração, arrependido dos seus pecados, para a purificação de todos os seus pecados, e você será aceito.